Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Hã? Fala galera do Câmera Cega, e hoje vamos falar de The One, série que estreia no catálogo da Netflix nesta sexta-feira, dia 12 de março. Enquanto jornalista, eu obtive acesso antecipado aos 8 episódios que compõem a primeira temporada e vou passar aqui para vocês as minhas impressões gerais, sem spoilers, da primeira temporada da série inglesa The One. Para quem não sabe, além de estar no YouTube, o Câmera Cega agora também está no Spotify e você também pode encontrar o CC no seu agregador de podcast preferido. Interaja conosco nos comentários, seja no YouTube, seja na nossa fanpage do Facebook. É sempre um prazer estar interagindo com você. E se você curtir esse episódio e o podcast como um todo, compartilhe, galera, compartilhe muito nas suas redes sociais, com seus amigos, colegas, familiares, porque assim você ajuda muito no crescimento do nosso podcast, do canal do YouTube também, para que eu consiga estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana aqui para vocês, e fiquem ligados porque vem muita coisa bacana por aí. E por fim, um último recadinho para quem não sabe, além de jornalista e podcaster, eu também sou escritor e no final de 2020 publiquei o meu segundo romance, intitulado Você e o Fim do Mundo, livro publicado pela plataforma Clube de Autores, e eu vou estar deixando na descrição desse episódio o link de acesso à página oficial do livro na plataforma Clube de Autores, e você pode estar conferindo a capa, a sinopse, e caso você se interesse, solicitar o seu exemplar no formato físico, em papel, no caso, né? Ou no formato digital. Sem mais delongas, vamos então agora falar da primeira temporada de The One. Lembrando, pessoal, aqui que como eu tive acesso antecipado à primeira temporada junto com outros jornalistas e outros produtores de conteúdo, e muito obrigado Netflix por mais esta super oportunidade. Quando a gente tem esse tipo de acesso antecipado, nós assinamos um contrato nos comprometendo a não dar spoilers, a não revelar detalhes específicos sobre acontecimentos da trama, sobre o desenrolar da história. Mas a ideia é passar aqui impressões gerais acerca da narrativa. E na verdade, para quem acompanha o Câmera Cega sabe que eu não costumo mesmo fazer crítica, primeiras impressões com spoilers, sejam de filmes, de séries, de livros. Então, na verdade, não será nenhuma novidade para quem já nos acompanha. E vamos começar explicando que The One é uma série baseada no livro do John Marrs e é uma adaptação do Howard Overman, conhecido pelo seu trabalho na série Misfits. E cara, essa série ela parece ser mais um fruto de uma onda que tá rolando aí recentemente. É impressionante porque existe uma outra série, por exemplo, no Amazon Prime, chamada Soulmates, exatamente com a mesma premissa, basicamente, pessoal, que também estreou aí há poucas semanas. Só que a diferença é que em Soulmates, na verdade, nós temos uma série antológica, na qual cada episódio apresenta uma história fechadinha, com início, meio e fim, ainda que no mesmo universo, a partir da mesma premissa. E em The One nós temos uma narrativa contínua.
Eu não sei se o criador da série do Amazon Prime, que na verdade é uma minissérie, né, galera? Não sei se o criador da minissérie do Amazon Prime leu o livro do John Marrs e resolveu criar uma minissérie a partir tendo como base a ideia do livro, só que, como eu disse, com histórias fechadinhas, né? Ou se foi uma coincidência. E aí aconteceu que a Netflix resolveu de fato adaptar o livro do John Marrs. Então não sei se houve aí uma coincidência nesse processo, ou mesmo se a minissérie começou a ser idealizada antes que o livro fosse escrito pelo John Marrs. Não sei dizer para vocês, mas o fato das premissas serem tão parecidas chamou minha atenção, o que faz com que eu ache difícil ser uma coincidência, apesar dessa era aí que nós estamos vivendo de aplicativos de namoro, dos matches, que na verdade a premissa é essa, galera. Do que se trata então a premissa de The One, da qual nós vamos falar aqui, que, como eu disse, também é basicamente a mesma premissa da minissérie do Amazon Prime. Tudo começa quando nos dias atuais é descoberto o gene, basicamente, da alma gêmea. Quando você consegue testar o DNA de uma pessoa e descobrir a alma gêmea, o match perfeito dessa pessoa, você consegue descobrir a combinação perfeita pro gene específico, né, do DNA dessa pessoa que corresponderia, digamos assim, à alma gêmea. E aí, é claro, todo mundo começa a fazer esse teste, teoricamente encontrar as suas almas gêmeas, mas é claro que ambas as produções, elas problematizam essa situação. E bom, galera, eu vou fazer aqui algumas comparações, inevitavelmente, entre The One e Soulmates. Nem tantas assim, mas agora no começo, pelo menos, eu quero fazer uma breve observação. E vou observar também que eu soube de uma outra série que já está no catálogo da Netflix, chamada Osmosis, que também gira em torno dessa questão, mas eu ainda não assisti. Mas fica a dica aí para quem quiser conferir, e eu também me comprometo aqui a conferir essa série para compartilhar minhas impressões a respeito delas com vocês. Então, em princípio, nós já temos aí 3 produções basicamente com a mesma proposta, aí, uma proposta semelhante, que é a problematização do match. E como eu disse, acho difícil ser uma coincidência que todas essas histórias estejam estreando em um período tão próximo uma da outra. Mas eu quero começar pontuando o seguinte: no caso de Soulmates, que já está disponível no catálogo do Amazon Prime, como ela trabalha num formato de antologia, os episódios são fechadinhos, eu percebo que eles conseguiram tratar de aspectos relacionados a essa problematização do match com mais objetividade, enquanto que em The One essas problematizações elas vão sendo levantadas de um modo mais gradativo, mas por questões da narrativa, que eu vou comentar em seguida, eu diria que esse processo acaba sendo muito retardado, ele acaba demorando muito para acontecer, para a gente... essa problematização ela poderia ter acontecido de uma forma ou mais rápida ou mais profunda em relação ao tempo de história, né? Porque nós temos uma história ali sendo desenvolvida durante 8 episódios.
E essa intensidade, esse aprofundamento que seria possível em relação ao tempo de história que nós temos não acontece em proporção a, se a gente for comparar com Soulmates, onde nós temos episódios com histórias individuais, mas que se complementam e que, como efeito final, acabam trazendo as nuances, né, dessa problematização do Matt com mais profundidade, com mais intensidade, mais assertividade até. Embora as intenções, né, embora as propostas sejam basicamente as mesmas nas duas produções. Então, em The One, basicamente, tudo gira em torno da fundadora dessa empresa, interpretada pela Hannah Ware, e a gente, que inclusive, aqui nós temos de fato um ponto positivo, que é sim a boa construção dessa personagem. Tão boa que faz com que seja a personagem da qual eu menos gosto. Com certeza. Mas não porque ela não seja bem construída, muito pelo contrário. Pelo comportamento dela mesmo, pelas atitudes que ela demonstra no desenrolar da série. E em paralelo a gente vai acompanhando o desenrolar de algumas histórias, de núcleos narrativos, de personagens que cercam ou que de alguma forma estão relacionados com essa personagem. Claro, existem aqueles personagens que estão mais próximos da fundadora e existem aqueles que têm alguma relação mais indireta com ela. E nós acompanhamos paralelamente, claro, a relação aí de personagens que estão bem próximos dessa fundadora e de personagens que têm essa relação mais indireta, de certa forma, com ela. Como acontece, por exemplo, com uma policial, que inclusive é o meu arco, é o meu núcleo narrativo predileto, com certeza. Foi meu núcleo predileto ao longo dessa temporada. Para mim, essa personagem também é tudo. é o que tem de melhor, na verdade, assim, cara, dentro dessa série. Pra mim, nessa primeira temporada, foi essa personagem dessa policial. Também pelas atitudes que ela demonstra ao longo da narrativa, que de certa forma a gente pode dizer que ela é, a bem dizer, o oposto aí da personagem da fundadora, né? Que é a Rebecca. Tecnicamente, claro, e como já é de praxe na Netflix, a série também é muito boa. Em ambas as séries, tanto The One quanto Soulmates do Amazon Prime, a gente tem dois pontos que se destacam assim no desenvolvimento dessa premissa. Ainda que no caso da série do Amazon Prime, como eu disse, eu acredito que isso ocorra com maior intensidade, com maior profundidade, né, maior assertividade até. Mas dois pontos se destacam no desenvolvimento dessa premissa em ambas as séries, pelo menos para mim. Uma questão que é central no desenvolvimento dessas duas premissas, para mim, é a seguinte, cara. É levantado o seguinte questionamento, que em parte, é claro, vale já para o universo que nós temos hoje dos matches, dos aplicativos, né, de namoro, mas vamos ampliar isso, seguindo a premissa de ambas as séries. Se um teste como esse surgisse, que supostamente garante que você vai encontrar a sua cara metade, segundo consta, comprovado cientificamente, mas você já está tendo um relacionamento com alguém, você está feliz nesse relacionamento. Aí, se você fosse fazer esse teste, você faria esse teste porque você realmente sente que precisa fazer esse teste para ser mais feliz do que você já é? De repente você acha que não é feliz o suficiente, poderia ser mais?
Ou você está fazendo esse teste só porque todos estão fazendo? Será que você também imagina que se você fizer esse teste e encontrar a sua alma gêmea, nunca enfrentará um desconforto em algum momento no relacionamento com essa pessoa? Vocês nunca terão algum tipo de conflito? Serão rosas a todo instante? Será que isso é possível em qualquer relacionamento saudável, inclusive? Nunca surgir um conflito, um questionamento, um debate, uma discordância que seja saudável, mas que você já perceba isso como algum tipo de problema? Então, até que ponto chega a idealização, né, a nossa idealização do amor perfeito, do romance perfeito? O que é que realmente caracteriza isso? Um romance perfeito, entre aspas. E você está com aquela pessoa porque você quer estar, ou por uma pressão da sociedade, da sua família, de amigos, de colegas? Essa é uma questão fundamental, cara, em ambas as séries. Eu acho que essa mensagem realmente fica muito clara, do quão é importante que você prime pelas suas escolhas, buscando entender que o que você sente não pode estar desvinculado à ciência. Porque se nós sentimos alguma coisa, isso também é científico. Isso faz parte da ciência. Você não pode ignorar o que você sente. Então, se você está se sentindo bem, né, num relacionamento com uma pessoa, por que você iria fazer um teste como esse? Ou vai lá, por que você iria buscar outra pessoa num aplicativo de namoro? Hoje em dia você não tem essa garantia científica no aplicativo de namoro, mas você tem ali um match, então já existe aquela sedução, né? Eu curti aquela pessoa, ela também me curtiu, então de certa forma nós somos compatíveis. Isso deve significar alguma coisa. Mas e a pessoa com a qual você está, né? O que você realmente sente por ela, caso você já esteja com alguém. E claro, se você quer fazer o teste, sendo essa a sua escolha, sendo uma decisão consciente do que você está fazendo, então esse é o questionamento central, galera, em ambas as séries, e que para mim é o que mais justifica você trabalhar, desenvolver essa premissa enquanto ficção científica. A partir daí, a gente pode começar a trabalhar nuances dessas questões e trazer vários Cs, imaginar uma série de coisas. Uma das questões que são levantadas, na verdade eu falei de duas questões, mas a gente pode desmembrar isso, né? A partir dessa questão central que eu comentei agora, a gente entra aí no âmbito dos Cs. Então, por exemplo, por que sempre que a gente fala em uma alma gêmea, a pessoa já relaciona isso a um romance? Vá que você fizesse o teste, por exemplo, e descobrisse que a sua alma gêmea ainda é um bebê ou uma criança, e você já é uma pessoa idosa. Então você não pode se aproximar dessa criança e ter um relacionamento com ela que não seja um romance propriamente. Você não pode nutrir um outro tipo de amor por essa pessoa. Por que tem que ser necessariamente um romance, né? Ou você é uma pessoa jovem, você faz o teste, você descobre que a sua alma gêmea é uma pessoa idosa, né? Ou vice-versa. Ou você faz o teste e você descobre que a sua alma gêmea já faleceu. E aí teríamos esse drama, né, para desenvolver. Então, esses Cs, eles também são muito pertinentes, particularmente para mim, enquanto criador, escritor, inclusive, né, criador de narrativas. Existem outros Cs
que muitas pessoas levantam e tal, quando a gente começa a discutir esse tipo de premissa, que sinceramente para mim já começa a extrapolar um pouco, porque a gente entra em algo muito relativo e que já começa a fugir um pouco das questões centrais, sabe, cara? Das questões que realmente importam, assim, que e se você fizesse um teste e a sua alma gêmea fosse, sei lá, um serial killer? Então, claro, cara, se a gente entrar nesse mérito, tipo, tudo é possível porque afinal isso ainda não existe, trata-se apenas de uma ficção. Então tudo bem, mas é óbvio que a questão central, a gente não entra nesse âmbito propriamente, né? A gente pode tratar isso de uma forma mais assertiva a partir desses pontos que eu comentei com vocês. No geral, qual a nossa relação com a ideia de relacionamentos com o outro, né? E do entendimento do que nós entendemos como amor e como diferentes tipos de amor e como que nós refletimos isso, estendemos isso para o nosso relacionamento com o outro, seja familiar, né? Seja irmão, seja amigo, seja um match aí, né? Então, cara, eu precisava inicialmente trazer essas reflexões porque não tem como a gente falar de todas essas produções aí sem refletir sobre essas coisas. Então são provocações que eu deixo aí para vocês estarem refletindo sobre, matutando, compartilhando, debatendo quando vocês forem assistir a essas produções, e levar também em conta a partir daí qual delas que é mais eficiente em problematizar essas questões. Será que a Soulmates do Amazon Prime ela é mais objetiva, ela é mais assertiva? Será que, na sua opinião, The One é uma produção mais bem sucedida? Voltando agora a The One, então, que é o foco central aqui desse nosso episódio. Como eu disse, tecnicamente a série está muito bem produzida, o elenco também. O problema maior, como eu comentei com vocês, é a história. Galera, eu gostei, em termos de personagens, eu gostei principalmente de duas que foram essas que eu destaquei para vocês, a fundadora. Eu gostei da construção dela, mas realmente não gostei nada da personagem, e em compensação gostei muito até mesmo da trajetória, enfim, que o roteiro no final das contas conseguiu criar para policial, para a evolução dessa personagem, né, que os roteiros dos episódios foram construindo. Só que o problema, cara, é que fora essas personagens, fora mesmo que de forma gradual a série conseguir também trazer as problematizações aí que eu comentei com vocês, embora de um modo menos objetivo do que a série do Amazon Prime. O grande problema para mim é que, assim, a série ela se caracteriza como um thriller, basicamente, né, galera? Um thriller dramático, assim, né? Que seria aquele suspense para deixar você ligadão ali, ligadona, no que está acontecendo, com expectativa do que vai acontecer. E nesse sentido, pessoal, o problema é que a história ela é extremamente previsível, cara. Ela não sai do meio comum em nenhum momento. É aquele tipo de narrativa que é o que eu digo, que é algo que tem me preocupado, assim, cada vez mais. É quando parece que você tem em muitas esferas um certo esgotamento criativo, onde a gente tem muitas produções reciclando coisas, aonde o roteiro ele fica mais preocupado em caracterizar a narrativa como um thriller, como uma história de suspense, do que contar a história, cara, do que contar a história em si, do que contar uma história própria, sabe? Então é uma história que ela fica refém dos seus recursos narrativos.
em vez de ela mesma, enquanto história, manipular com naturalidade esses elementos narrativos. Então ela fica refém desses elementos em vez de usar esses elementos ao seu bel prazer. Então, como consequência, a história ela se torna muito previsível e ela não sai de um meio comum. Para vocês terem uma ideia, tem um dos personagens ali, que inclusive é um personagem próximo à fundadora, estava mais ou menos na metade da série, ali, ela tem 8 episódios no total, a primeira temporada, eu já estava ali do 4º para o 5º episódio, eu já sabia como a história daquele personagem ia terminar, e eu acertei. E para um thriller, cara, isso não é bom num primeiro momento, a não ser que fique bem claro realmente que o roteiro queira deixar pra gente bem claro o que vai acontecer no final da trajetória dele, que o roteiro quer realmente que a gente saiba. Mas fica claro que na verdade não era essa a intenção do roteiro. Para mim, claramente, os roteiristas eles gostariam que de alguma forma a gente se impactasse, que a gente se surpreendesse com o final daquele personagem, mas eu não me impactei de forma alguma porque eu realmente já estava esperando por aquilo, justamente porque os roteiros eles reproduzem artifícios narrativos que já são muito consolidados, já são muito comuns em narrativas desse tipo, que é o que acontece quando você vira refém desses recursos narrativos e não utiliza esses recursos para contar efetivamente a sua história. Você quer que esses elementos empurrem a sua história e não o contrário, a história empurrar, direcionar esses elementos. Então, para mim, esse é o grande problema de The One, cara. E assim, apesar de todas essas discussões que eles trazem, como eu já assisti Soulmates do Amazon Prime, como eu comentei com vocês, eu acredito que eles tragam essas problematizações de um modo mais objetivo, mais assertivo, exatamente as mesmas problematizações. Mesmo que sejam histórias fechadas em cada episódio. E no final da primeira temporada de The One, eu confesso que eu não fiquei com nenhuma expectativa, assim, com nenhuma apreensão para a segunda temporada, que eu acredito que seja a ideia, pelo menos do criador, dos produtores da série, se eles tiverem uma boa receptividade, renovar essa série para uma segunda temporada, até porque ela não entrou no catálogo como minissérie, ela entrou como série. Quando isso acontece, é porque eles pelo menos esperam que a produção seja renovada para uma segunda temporada. Com esse final, eu não fiquei assim com aquela vontade de certa forma conferir a continuação dessa história. Não vou dizer que eu não conferiria, claro, se estrear com certeza eu vou conferir para estar trazendo aqui para vocês, mas não foi aquele final que me deixou assim, sabe, com aquela expectativa, já esperando assim, já ansioso para conferir a segunda temporada. E num thriller, cara, isso é muito importante pra gente ter num final de temporada, deixar essa expectativa, essa ansiedade e tal. Mas, bom, galera, essas são as minhas impressões gerais. Pode ser que vocês discordem, pode ser que essa série se torne mais um sucesso, aí, principalmente na primeira semana que ela estrear. Provavelmente eu acho que uma galera acho que ela pode sim fazer um sucesso até considerável, principalmente por conta da premissa. Mas, enquanto alguém que já assistiu, eu preciso deixar a minha dica aqui, de que em termos, nesse caso específico, em termos de assertividade, de objetividade, né, de aprofundamento dessas problematizações, se eu tivesse que escolher entre The One e Soulmates, eu recomendaria Soulmates, do Amazon Prime. E eu vou assistir Osmose, que também está no catálogo da Netflix. Pode ser que eu curta bastante essa, talvez até tanto quanto Soulmates ou até mais.
e eu vou conferir para trazer também aqui um episódio falando especificamente sobre Osmosis e, por que não, um episódio também específico sobre Soulmates do Amazon Prime, para estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou deixar The One com 2,5 estrelas de 5. Vá lá, quase 3 estrelinhas, porque estou valorizando a competência técnica, né, o elenco da produção, essas problematizações que são trazidas sim à tona, mas não tão bem aprofundadas, desenvolvidas em relação ao tempo, repetindo, em relação ao tempo de tela que nós temos, quanto poderia sê-lo. Mas quando você assistir, interaja comigo nos comentários, diga se você concorda, discorda. Se você assistir Soulmates do Amazon Prime, diga qual você prefere, qual você preferiu, né? Será um prazer estar debatendo, trocando ideias com vocês, tanto pelo nosso canal do YouTube e pela fanpage do Facebook também. Um abracéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo!